Boa noite, meus queridos. É com alegria que nós nos encontramos mais uma vez para adorar aquele que é, que era e sempre há de ser o Senhor dos Senhores e, sobretudo, Deus de nossas vidas, pessoalmente. Essa é a grande descoberta, quando você descobre que Deus é o Senhor da igreja, mas Deus é o seu Senhor. Individualmente, pessoalmente, Ele é o seu Deus. E o Salmo 23, certamente, é um salmo que ensina esta verdade de uma forma bem clara. Quando diz que Deus, o Senhor, é o nosso pastor. O texto vai ser projetado. Eu pediria, Davi, se puder projetar todo o texto, eu vou enfocar o versículo 4, mas se a gente puder colocar todo o texto, eu agradeceria. Há uma versão nova, essa versão é essa é atualizada, a NVI. Essa é até bom que deixe, por enquanto, o versículo 1 na revista atualizada diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A NVI corrigiu um erro de tradução que havia aí. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Muda tudo. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4 em especial. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. As crianças são ensinadas pelos seus pais a afirmar que Deus é o pastor da vida delas. E, em especial na minha vida, é um salmo muito presente. Eu gosto de uma música que, quem sabe eu cantaria até o final, vai depender aqui da direção, que é baseada no Salmo 23. E, em especial, já há uns 3 meses eu tenho estudado este salmo com um grupo de irmãos que o Emanuel, nosso querido irmão, tem chamado, e uma vez por mês eu tenho estudado junto com essas pessoas o Salmo 23. E vou de alguma forma reproduzir o que eu falei ontem, no sábado, ampliando algumas coisas. É uma verdade que foi tão impactante na vida de um embaixador amigo do Emanuel, que eu fiquei muito sensibilizado pela descoberta que ele fez. E eu espero em Deus que você também tenha essa descoberta que quero apresentar para vocês, baseado aqui no Salmo 23. Por favor, Davi, apresente de novo o versículo 4. Eu quero que você guarde este versículo 4 que vai ser projetado. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A RA, Revista Atualizada, quando afirmava que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, trazia um problema. Que problema era este? O problema era o problema existencial, circunstancial, quando todos nós, sem exceção, passamos por momentos de grandes lutas, às vezes grandes perdas, às vezes grandes necessidades, e nós ficamos a questionar: mas Davi não disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltaria? E ficamos a perguntar: e por que está faltando isso na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação?
A NVI traz o melhoramento da tradução, e esse melhoramento, sim, traz toda a compreensão do sentido do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, mesmo quando algumas coisas me faltam. Quando Deus não me falta, quando algumas coisas me faltam, eu estou pleno. Porque eu sinto Ele comigo, ao meu lado, me dando forças para continuar, para romper, a despeito e apesar dos problemas, sejam eles na família, sejam eles no emprego, sejam eles de saúde, sejam eles emocionais, sejam quaisquer que sejam os problemas. Se o Senhor está comigo, eu de nada terei falta. E é esta verdade que Paulo ouve de Deus, do próprio Deus, em uma experiência de oração. Ele vem se queixando no segundo livro aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, de que havia um espinho na carne. Ninguém sabe muito bem o que é o espinho na carne. Eu tenho uma opinião, vários pastores têm outras opiniões. O fato é que havia um espinho na carne. E que ele ora, ele chega a confessar que por 3 vezes orou para que Deus tirasse dele o espinho na carne. E Deus o respondeu dizendo: a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho na carne, mas eu vou te dar graça para suportar o espinho na sua carne. Há situações na vida da gente, queridos, que Deus não vai tirar no primeiro momento, pode tirar no segundo momento, mas no primeiro momento Ele deixa estar. Mas a grande bênção é quando a gente sabe que Ele está conosco. Mateus 28 tem uma das grandes promessas da Bíblia. E essas grandes promessas Jesus fez. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A certeza de que Deus estará do nosso lado nos dará condições de enfrentar os problemas que surgiram ou surgirão. A questão não é passar por problemas. A questão é passar por problemas sozinhos, sem Deus, sem um amparo, sem um consolador. E o salmista vai dizer de forma categórica: ainda que eu ande, eu estou falando na NVI, que eu gosto muito desse ainda que. A NVI diz: mesmo quando eu andar. Por vales de sombra de morte, tu estás comigo. Esta é a grande certeza que ele tem, junto com a certeza de que vales de trevas também poderão surgir. Portanto, nós não tememos os vales de sombra. Nós tememos estar sozinhos, sem Deus, na empreitada, na caminhada. Aí sim nós deveríamos ter medo. Há uma coisa interessante que Davi afirma nesse versículo 4. Ele não está falando necessariamente de uma realidade presente, ele está falando de uma realidade hipotética. Mesmo que, ainda que, isso dá a ideia de que ele não está passando pela realidade de viver andando no vale de sombra de morte. Mas ele cogita a possibilidade do vale de sombra da morte aparecer na caminhada dele a qualquer momento. E aí tem algo que nós precisamos considerar. A gente precisa ter em nossas vidas espirituais plano A, plano B, plano C. Isso não é apenas uma estratégia comercial que o exército usa. Não, isso é uma prática bíblica. Eu tenho que me preparar antes que o problema chegue. Eu tenho que estar preparado para enfrentar a tempestade, a tormenta. O problema, queridos, é que nós só acordamos para Deus, para a vida espiritual, para a oração, quando a onda bate no nosso barco. No mar calmo, você esquece de orar, de se preparar, de se fortalecer, de ler a palavra, de crescer. Aí quando a onda vem,
Meu Deus me ajuda, meu Deus me acuda, eu vou morrer. Tudo porque a gente só quer enfrentar o problema quando o problema aparecer. Eu acho que é interessante a abordagem não só de Davi no Salmo 23, mas no Salmo 46. Se você está bem pertinho aí, no Salmo 46, se você tem uma passada de folhas, mais uma vez, essa necessidade de estar preparado quando a tormenta aparecer, é apresentada no Salmo 46. Essa primeira afirmação do versículo 1, ela é conhecida e é maravilhosa, pois diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Veja, a fé promove atitude. Guarda isso. A fé promove atitude. Quando a gente não tem atitude, a gente não tem fé. Qual a atitude? Portanto, não temerei. Portanto, não temeremos. Isso é atitude de fé. É dizer, pelo fato de estar andando com Deus, estar em comunhão com Ele, venha o que vier, eu não vou temer. Aí ele vai criando um quadro de possibilidades. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos na sua fúria, ainda assim não temerei. Ainda assim não temerei. Ele visualiza possíveis acontecimentos que possam bater na porta dele e na nossa porta. Mas porque ele tem uma convicção de fé, ele tem uma atitude de fé. E note, ainda que pensando em cenários futuros. Se não bastasse ler esse texto, nós somos também remetidos para Abacuque. Abacuque também vem nos apresentar claramente esse princípio de que quem anda com fé, anda preparado para enfrentar o que está acontecendo e o que poderá acontecer. Então nós gostamos de cantar acompanhando os cantores gospels, essas músicas, mas aqui diz, mesmo não, versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo faltando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isto aqui é viver pela fé. É isso aqui que Deus quer e propõe para nós. Não é desesperar e abandonar o barco quando o problema surge, quando o vale de sombra e de morte se torna uma realidade na nossa existência. Aquela pergunta que ele fez aos discípulos, faz a mim e a você quando passamos por vale de sombra de morte. Onde está a vossa fé? Onde? Onde é que foi parar? Onde é que foi parar a fé? Nós vimos aqui 3 exemplos de pessoas que pensavam em possibilidades. Não é pensamento negativo, não. Tem muito crente dizendo assim, a gente tem que ter pensamento positivo. Você é crente? Você é crente, não é? Então você não tem negócio de pensamento positivo, negativo. Você nem signo tem, eu falava com alguém essa semana. O que eu amo muito. Está aprendendo. Eu sou capricorniana, você é de Cristo, minha filha. Você não tem mais isso, não. Se fosse assim, eu era de touro a vida inteira. Eu adorava dar chifre, mas eu nem era. Ainda que. Note que não é o problema em si, é a nossa postura. Quando os problemas surgem. É a nossa postura.
portanto não temeremos. Tu estás comigo. Isso aqui é só para esses homens da Bíblia, mulheres da Bíblia. Não, isso é para nós. Está escrito em Romanos, tudo que foi escrito para o vosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito. Mas eu fiquei a pensar, queridos, qual a razão? Por que é que Deus permite os vales de sombra de morte na nossa vida? E eu pensei em 4 motivos, existem mais, mas eu quero destacar apenas 4. A primeira razão é para nos fazer voltar. Para nos fazer voltar para Ele. Deus quer tanto a gente junto dEle, que de vez em quando, Ele manda um grande peixe te buscar de volta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e aqui é uma hipótese, não tem nenhuma garantia bíblica que eu esteja certo. Mas aquele filho pródigo que saiu de casa, pensando que ia aproveitar a vida, que ia ser feliz, e que escolheu o pior caminho a andar, só voltou porque apareceu na vida dele um vale de sombra e de morte. Deus às vezes permite que situações aconteçam, ou nós colhemos o que plantamos, para que voltemos para o Senhor. Eu, algum tempo atrás, falava muito aquele dito evangélico, muito popular, que quando você não vem para Deus pelo amor, você vem pela dor. E eu sempre ficava assim, está alguma coisa faltando aí. E eu lá pensando, eu disse, não está errado esse negócio. Você sempre vem pelo amor. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Até quando Deus disciplina, é pela via do amor. É pela via do amor. Então, ou você vem pelo amor, ou pelo amor. Só que o amor tem linguagens. Tem beijo e abraço. E às vezes tem uma cajadada bem dada. Mas sabe o que é que Deus quer? Você de volta. Depois, se você chegar em casa, você vai ler Deuteronômio capítulo 8. Não vai ser aqui. Chegar em casa. Você já viu os irmãos abrindo? Não abram. Em casa. O amor de Deus é tão profundo por nós, que Ele sempre quer que estejamos junto dEle. E até quando Ele permite que situações adversas venham. Um câncer surge do nada, né, doutor? E a gente descobre Deus num momento desse. A empresa quebra. E você descobre que agora você está sem emprego e agora tem que virar funcionário. Ô, vale. Aí você volta para o Senhor. Abraão sai envergonhado do Egito, expulso do Egito por Faraó. E ele volta para Betel, onde ele havia erigido pela última vez um altar para Deus. Deus permite vales de sombra da morte em nossas vidas para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar. Mas também diria que essa linguagem precisa ser reescrita, porque a segunda razão é que Deus quer tratar conosco. E ao tratar conosco, Deus não encontra nada que nos desabone. Normalmente nós pensamos com a lógica de causa e efeito. E a lógica do causa e efeito espiritual é, se eu estou passando por um momento de dificuldade é porque eu pequei. Eu errei. Por isso que adveio tal mal. Sim, em alguns casos isso é uma verdade. Mas não pode se generalizar e criar isso uma verdade absoluta.
Há pessoas justas e boas sofrem. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, não é do ímpio. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A Bíblia conta a história de Jó como uma história de sofrimento inigualável. Inigualável. Eu não vou me ater, porque você já ouviu muitas vezes. Se não ouviu, você vai chegar em casa também, vai ler o livro de Jó. Eu não tenho tempo hoje, a gente... Mas sabe o que Deus diz a respeito de Jó? Não diz para Jó, mas diz para o diabo. Deus pergunta ao diabo, no capítulo 1, de onde vens e para onde vais? Ele diz: venho de rodear a terra e de passear por ela. E Deus pergunta: viste meu servo Jó? E acrescenta, caracterizando Jó: homem reto, íntegro, temente a Deus, que se dizia do mal. Meus irmãos, se eu tivesse essas 4 características assim perfeitas, como Jó tinha, e Deus ter o orgulho de dizer: viste o meu servo Jó, eu já estaria bom demais, já está na hora de ir para o céu. Até esse homem precisava ser aperfeiçoado. Até esse homem precisava crescer. E apanhou muito. Porque havia nele algo que só Deus sabia, que ele precisava conhecer e viver. Às vezes nós nos achamos tão bem, né? Eu estou tão bem, por que essas coisas vêm? Você lembra que você serve a um carpinteiro, né? O carpinteiro tem que pegar, fazer o contorno certo, tirar o excesso, passar a lixa. Deixa o carpinteiro fazer a obra. Deixa o carpinteiro fazer a obra, porque certos contornos só surgirão com a obra do carpinteiro na nossa vida. Então, os amigos de Jó, em toda a descrição do livro, eles se levantam para convencer a Jó de que Jó estava passando pelo que estava passando, porque havia pecado. E a coisa só complicava mais ainda, porque ele não tinha a humildade de reconhecer o seu pecado e de confessar o seu pecado. E ele diz: mas eu não pequei. Me acusem de um pecado. Diz: olha, o pecado da arrogância. Homem arrogante. Homem arrogante. E ao final do livro diz que Deus só aceitou a oração de Jó pelos amigos. E crente é esse que ora pelos aparentes amigos. E Deus ouve a oração dele a favor daqueles que haviam acusado a ele. Então Deus permite vales de sombra de morte para nos fazer voltar para ele. Quando a gente erra. Deus permite vales de sombra de morte na nossa vida para nos aperfeiçoar e nos fazer crescer. Uma terceira razão. Deus nos permite passar por vales de sombra de morte para ser resposta de Deus para aqueles que oram aflitos, que estão no vale da sombra da morte. Deus sempre estará conosco no vale da sombra da morte, mas também tem uma coisa muito boa. Quando Deus levanta irmãos para estarem conosco também no vale da sombra da morte. Benditos são aqueles que se colocam ao lado daqueles que estão passando pelo vale de sombra da morte. Daqueles que não se eximem, daqueles que não se isentam, daqueles que não jogam o corpo fora de ajudar um irmão que está passando por necessidade. E aí não é só necessidade financeira. Sobretudo, necessidade espiritual. Eu vejo, queridos, que muitas vezes Deus levanta na vida da gente pessoas especiais para nos ajudar no vale. E me vem à mente clara a história de José do Egito. Um adolescente jogado numa cisterna, com a sua vida, com um futuro incerto,
Os irmãos estavam conversando com a possibilidade de matá-lo, livrar-se do corpo, e ele dentro daquela cisterna vazia, e diz a Bíblia que do nada surge uma caravana de ismaelita indo para o Egito, e um dos irmãos dizem: não matemos o menino, vendamos como escravo. Coincidência? Jesuscidências. São ações de Deus num cenário que a gente não sabe como aquilo aconteceu, mas aquela caravana de ismaelita foram pessoas mandadas por Deus para tirar José do buraco e levar para o Egito. Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Você já leu isso nos Salmos? Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Alguém que vê o nosso semblante caído e diz assim: queria orar por você. Aqui meu telefone, precisando, estou aqui. Que ligam, que se importam. Não há coisa mais sensacional do que no vale da sombra da morte ter alguém para segurar na nossa mão. Aí você está dizendo: eu preciso de alguém, eu preciso. Mas eu quero perguntar para você: quantas vezes você se levantou para ser esse alguém na vida dos outros? Muitas vezes não, sempre nós somos egoístas. Sempre nós somos egoístas. Sempre a gente quer alguém do nosso lado. Sempre a gente quer alguém que nos ajude. Mas quantas vezes você se levantou para ser resposta de oração daquele que está no vale da sombra da morte e dizer: estou aqui para te ajudar? Aquele bom samaritano que surge aparentemente do nada, naquele caminho perigoso, um homem desfalecido que nem força tinha para pedir ajuda, e aquele homem parou para ajudar. Pare de pedir ajuda para você e se levante para ajudar outros, porque assim você vai ser a resposta da oração daquele que geme, que sofre. Às vezes o vale não é nosso, mas nós somos convidados para visitar o vale. E a gente vive no tempo que a gente diz assim: estou cheio de problema. Já estou cheio de problema. Mas um problema não, gente. Aí você está passando de largo, igual o fariseu. Fariseu não, sacerdote. Aí vem um levita, você está sendo mesmo levita, fazendo que não é com você. A grande bênção é quando a gente serve. A grande bênção é quando a gente é bênção para o outro. A quarta razão que eu entendo porque Deus permite vales e sombras de morte em nossas vidas, é porque Ele quer que um dia você conte os grandes feitos de Deus ao te tirar dos vales da sombra e da morte. Para que você tenha testemunho de vida. Para que você tenha algo a contar do que Deus fez na sua vida. Não é em vão o seu sofrimento. Não é em vão passar por vale de sombra da morte. Não é. Quando você entende que ao final a história acaba. A história não acaba no vale de sombra de morte. A história acaba quando você sai do vale de sombra da morte. Essa foi a razão porque li com vocês no começo do culto o Salmo 126. É a mesma ideia do Salmo 23. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Essa é a atitude mais bela. Você sai andando e chorando, mas você não desiste. Você vai semeando enquanto semeia. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A história acaba aí. Quando você volta trazendo os seus feixes, e não quando você passa apenas no vale de sombra de morte. Ao invés de ficar dizendo: eu vou morrer. Levante-se, semeie com fé e procure qual a saída mais próxima desse vale.
Segura na mão de Deus e vá. Se apoie naqueles que se colocam como ombro amigo. E prossiga. Porque no final você vai contar uma história. Você vai dizer que você estava perdido, sem direção, não tinha jeito. Mas Deus mostrou uma saída. Deus fez um milagre. Muitos dos vales de sombra de morte que nós passamos é para que tenhamos um final feliz. E às vezes a gente não chega ao final feliz porque a gente não continua crendo. Cai, sucumbindo no deserto. O Senhor é teu pastor, Ele está do teu lado. E eu sei que algumas pessoas na igreja estão passando por momentos muito difíceis, em várias áreas. Saúde, decisões que tem que tomar, problemas se instalam do dia para a noite. Vale de sombra de morte são assim. Se instalam do dia para a noite. Hoje é o dia de você dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, ainda que o abismo chegue e tente nos sugar, ainda que as luzes se apaguem completamente, eu estarei com Ele, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. O problema não é Deus se ausentar, o problema é você não acreditar. O problema é você não ter fé na caminhada do vale da sombra da morte. Os vales virão, queridos. Mas você terá a oportunidade de estar seguro com Ele. E ser bênção para aqueles que estão no vale.